Muito boa noite a todos e a todas. Muito bom a gente estar aqui, apesar da chuva, apesar dos problemas, apesar do pessimismo, apesar da desesperança, das dores que muitas vezes tomam conta das nossas vidas, especialmente assistindo os jornais, tendo contato com as notícias. Parece que nada leva a gente para cima, nada motiva a gente, parece que tudo é problema. E olha, não tenham dúvida que a mente da gente é tão poderosa que quando a gente acredita que tudo é problema, tudo se torna realmente problema. Quando a gente acredita que o que a gente está vivendo tem algum sentido, as coisas passam a ter sentido e as coisas evoluem. Vocês já ouviram falar do efeito placebo? É muito conhecido, a ciência já fez diversas experiências para colocar pílulas de farinha no mesmo formato de pílulas com remédio, e administrava para extensos grupos de doentes, e o índice de cura era muito parecido entre o remédio e a pílula de farinha. Vocês lembram da água com açúcar que mamãe dava pra gente? Servia para tudo, não é verdade? Para qualquer coisa. Por que será que o açúcar resolve todos os problemas? Tem algum princípio ativo no açúcar que resolve a dor, que faz a gente acalmar? No açúcar não tem nada, mas em quem dá água com açúcar tem tudo. Outro dia eu vi uma palestra do Dr. Décio Iandoli, professor da Faculdade de Medicina de Santos. Ele é espírita, e ele estava falando de cirurgias placebo agora, que no Canadá eles pegaram um grupo de pessoas com doença degenerativa que estavam tendo muita convulsão por causa de doença cerebral que elas estavam tendo. Pegaram esse grupo e explicaram para eles que tinham descoberto uma maneira que ia resolver as convulsões deles. Eles iriam fazer pequenos cortes no cérebro e colocar células tronco no cérebro, gerando uma recuperação profunda. E eles pegaram todas as pessoas, fizeram um pequeno corte no couro cabeludo, fizeram e fecharam. E logo depois, mais de 90% deles pararam de convulsionar. É impressionante o efeito da nossa mente. Não diminua a importância do que você crê, do que você pensa. A respeito disso, hoje eu recebi uma história que, coincidentemente, para quem acredita em coincidência, para eu que não acredito em coincidência, acho que não foi à toa, serviu para a gente pensar sobre o nosso tema de hoje. A história fala assim, ela conta uma fábula que fala de que uma mulher grávida tinha 2 gêmeos na barriga, e os 2 gêmeos já desde cedo já discordavam de coisas fundamentais, e eles estavam tendo um debate espiritual dentro da barriga da mãe. E o mais cético perguntava para o mais espiritualizado: escuta, você acredita que há vida depois do parto? Aí o outro falava assim: é claro que eu acredito que há vida depois do parto. Depois do parto há de ter uma vida muito diferente, com novos sentidos, com uma nova realidade, onde a gente vai poder fazer muita coisa diferente. Ele falava assim: que nada, o parto é assim, tem o parto e acabou tudo. Chega o parto e acabou a nossa vida, não tem mais nada depois do parto. É lógico que não, mas claro que tem, as coisas vão acontecer, você vai ver, novos sentidos vão se desenvolver, a gente nem consegue imaginar como é que é o mundo, mas certamente é muito mais rico que esse que nós estamos vivendo aqui na barriga. Daí ele falou assim: mas você é louco, nós somos alimentados por esse cordão que está aqui.
como é que a gente vai viver lá? Ele falou assim, olha, não sei, mas eu acho que talvez a gente comece a se alimentar pela boca, né? Mas como que a gente vai conseguir alimento para colocar pela boca? Daí ele falou assim, olha, eu não sei como, mas eu tenho certeza que mamãe nos ajudará. Aí o outro fez assim, o quê? Você acredita em mamãe? Mas que absurdo acreditar em mamãe. Você é doido a acreditar em mamãe. E esse debate foi longo e fala muito dos nossos debates espirituais com pessoas céticas, com pessoas que não acreditam em nada, com pessoas que acham que depois da morte acabou tudo e que não existe nenhum pai ou nenhuma mãe que nos acolhe, que nos ajuda, que nos alimenta, que nos nutre e nos fortalece. Tem muita gente que não acredita nisso, acha que morreu, acabou, e que toda a evolução que nós tivemos até agora, nessa vida mesmo, assim como o feto, que começa como um ser unicelular, nós começamos como um ser unicelular, depois a gente ganha guelras dentro da barriga da mãe, depois a gente, com os bracinhos e as pernas pequenininhas, a gente ainda tem rabo, depois a gente perde o rabo e vai se desenvolvendo. A gente passa por fases muito grandes e o feto mais crente fala para o outro, então a gente teria crescido tudo isso para acabar em nada? Para simplesmente acabar com o parto? É claro que todo o desenvolvimento passado da gente remete a gente a um desenvolvimento ainda maior no futuro. Senão a vida é um experimento sem sentido, diziam uns para os outros os fetos, e dizem uns para os outros os seres humanos também entre si. Muitos são aqueles que não acreditam em Deus, mas eles estão aonde? Os céticos e os crentes vivem aonde? Vivem na terra, vivem no seu corpo. Mas quem fez a terra? Quem fez o corpo? Nós vivemos, respiramos, nos alimentamos, nos relacionamos em Deus. É em Deus que nós estamos inseridos, é de Deus que vem os nossos fatos, as nossas conquistas, as nossas realizações. E com o Espiritismo você aprende isso de uma maneira muito mais clara. Há muito tempo que os artistas falam assim, quando um artista lembra de uma poesia fantástica. Paula Fernandes foi muito discriminada por algumas religiões radicais, porque falou que acorda de madrugada com a música já pronta. E ela, com aquela música já pronta, já tem um gravadorzinho ali do lado, o celular, que ela já vai e canta, porque a música já vem pronta para ela. E ela atribui isso a quê? Como é que uma música vem pronta na cabeça? Vem para vocês? Então como é que vem para ela? Como é que um cientista tem o que eles chamam de eureka, estalos? Como é que os jovens hoje em dia têm ideia que eles falam assim, vem do nada? E o nada tem ideia? Chega para o nada e fala assim, me dá uma ideia. O nada tem ideia? Claro que não. De um efeito inteligente só pode vir de uma causa inteligente, é claro. É só você perguntar para um pedaço de pedra as questões mais importantes da tua vida. Ainda vão te colocar num manicômio. É claro que as ideias, as inspirações dos artistas, dos cientistas, dos oradores, porque eu também saio de casa lendo um capítulo desse livro, Ceifa de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, e leio o início e sei como vou começar, mas não sei como vou terminar. Porque também o meu trabalho é muito inspirado. Eu costumo dizer que eu sou o entregador da pizza. E tem alguém lá em cima que faz a pizza, alguém que gerencia a pizzaria, alguém que é dono da pizzaria e paga o salário para o gerente. Porque as nossas ideias, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são
sempre em conexão com alguma coisa, para o bem ou para o mal. Quem já não viu reportagem de assassinos, estupradores, que chegam na delegacia e falam assim: eu ouvia vozes falando, pega aquela, faz isso, faz aquilo. Tem gente que não acredita, acha que o cara não, ele é louco, sim, ele está perturbado, mas ele realmente ouviu vozes, porque todos nós somos aparelhos de rádio. E aparelho de rádio, se você chegar e convencer bastante ele, conversar uma meia hora ali no aparelho de rádio, ele não vai cantar por si mesmo. Você acha que o aparelho de rádio canta por nada assim? Ele só sai música dele quando ele está ligado e sintonizado. Por si, o aparelho de rádio não canta. Só para ser muito desavisado, para falar assim: nossa, esse teu aparelho canta bem. Não, meu amigo, meu aparelho de rádio não canta. Ele só está sintonizado. Quando ele dá notícia ruim e toca música ruim, também não é culpa do aparelho, ele só está mal sintonizado. Então a diferença que existe entre os criminosos e os santos é apenas uma. Na verdade, a gente erra muito. Nossas mães, vós e bisavós erram muito quando recomendavam para a gente desde pequenininho: que Deus os abençoe. Não, gente, o problema da nossa vida nunca foi falta de bênção de Deus. Deus abençoa sempre e a todas as pessoas, a todos os seres da criação. O nosso problema, na verdade, o problema das nossas vidas é aproveitar um pouco, pelo menos um pouco, das bênçãos que banham permanentemente as nossas vidas. É mais ou menos como a pessoa do Nordeste que, quando está em época de chuva, não coleta a chuva e não põe numa cisterna. Se ele não coleta a chuva e não põe numa cisterna, quando vem a seca, ele não tem água e vai reclamar de quem? Ah, a vida não me ajuda. Certo, mas quando vem água você precisa recolher. E a água, o bem, a inspiração, as boas ideias banham permanentemente. Deus não tira férias, viu? Licença-prêmio, Deus não se aposenta. Como Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus está permanentemente nos banhando, nos nutrindo, nos protegendo. O que existe é que alguns passam por mais dificuldade que outros, porque alguns de nós estamos com capa, guarda-chuva, bota, e o que nos impermeabiliza para a vida, para receber a luz, para receber a inspiração de Deus, é exatamente o egoísmo. Porque quem acredita que sabe tudo, que tem todas as respostas em si mesmo, essa pessoa nem nós mesmos conseguimos ajudar. Vocês têm amigos, vocês têm parentes que são arrogantes e autossuficientes, que surge o assunto, a pessoa já fala que sabe tudo? Vocês têm gente, conhece gente assim? A gente não consegue ajudar a gente assim. Você fala para ele, ele fala: isso aí eu já tentei, isso aí não dá certo. Nada ocorre, nada tem valor fora da cabeça dele. Essa pessoa que não consegue ser ajudada nem por quem está aqui diretamente compartilhando a vida com ele, também não consegue ser ajudada pelo embaixador de Deus, o representante de Deus que está colocado para cada um de nós, porque Deus colocou um embaixador para cada um de nós. Esse embaixador nos dá as ideias, sabe dos nossos futuros, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Quem é esse embaixador, essa embaixatriz? Quem é? É o nosso anjo de guarda. Todos nós temos Deus perto de nós.
Ninguém fica desprotegido. O mais solitário, o mais isolado, o mais perdido do mundo, a pessoa que está se matando no crack, o estuprador, o assassino, o Adolf Hitler, o maníaco do parque, todas as pessoas da terra têm perto de si um anjo de guarda. Mas o problema não é o anjo de guarda estar perto dela ou não. O problema nosso é nós nos colocarmos longe, muito longe, espiritualmente, do bem. Esse é o nosso problema. Então a gente não deveria falar para as pessoas que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Ora, parece que Deus esqueceu. Será que Deus pode esquecer de alguém? Tem Alzheimer? Será que Deus tem Alzheimer? Claro que não, gente. Claro que não. Deus não se esquece de nós nunca, mas nós nos esquecemos sempre de Deus. A gente só se lembra de Deus na hora da dor, fala a verdade. Aí, né? Cama de hospital, nem precisa de uma semana, 3 dias você já está fazendo oração, não é verdade? Eu imagino que Deus deve falar assim: ah, Maurício, nem sabia que você sabia fazer o Pai Nosso ainda, hein? Caramba, que beleza! Se duvidar, a gente ainda erra no meio, porque, né, ainda não está acostumado. Nós nos distanciamos de Deus. Nós perdemos o endereço de Deus. O nosso rádio só está no chiado, ou então está só em música ruim, em notícia ruim. E aí a gente reclama porque a vida está ruim. Mas é claro que a vida está ruim. Ora, se o meu rádio estivesse aqui e a música estivesse sempre ruim, e eu reclamando com vocês, puxa, que música ruim, ia chegar uma hora que vocês iam falar o quê? Maurício, de quem é o rádio? Aí eu ia falar: é meu. Você não está gostando da música? Não. Por que você não muda a sintonia, rapaz? É isso que a vida está falando para nós hoje. A vida está ruim, está tendo sofrimento, está tendo muita dificuldade, muita angústia, muito conflito dentro de casa, as coisas estão quebrando, as doenças estão chegando. Ou não, ou a gente está numa reunião de pessoas que somos os felizes da terra, que não temos problema algum. Família nos compreende perfeitamente. Como é que é para vocês? É ruim como para muita gente? Só no dia a dia. Pois é. A chuva está caindo, gente. A chuva está caindo, as bênçãos de Deus estão vindo permanentemente sobre nós. Se a tua vida não está indo bem, se você está na seca, como diz por aí, é porque você não está se abrindo para o bem. Ah, então, hoje, se a gente passar a acreditar, todos os nossos problemas vão acabar? Todos os nossos problemas vão acabar. Mas os fatos que me desafiam, as dificuldades, vão sumir? Não, mas todos os problemas vão acabar. Como é que é? A gente saindo daqui, se nós conseguíssemos sair conectados com Deus, sintonizados com o bem, todos os fatos que nos desafiam iam continuar a acontecer, não é verdade? Só que, quando nós estamos sintonizados com o bem, nós deixamos de ver os fatos como problemas. Nós deixamos de ver os fatos como maldições, como punições de Deus, como a gente vem alimentando até agora. Por isso é que uma boa conexão espiritual pode acabar com todos os seus problemas sem modificar os fatos. Os fatos vão continuar os mesmos, mas onde você via problema, você vai passar a ver solução. Onde você via dificuldade, você vai passar a ver remédio. Onde você via doença, você vai passar a ver cura. E o Espiritismo e os orientadores espirituais são muito claros ao falar isso para a gente. O difícil, diferente, o parente problemático, a incompreensão dentro de casa, a doença que vem para a gente, os conflitos familiares, tudo isso é lição que o professor está passando para os aluninhos. Nada acontece na vida de ninguém, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus.
É claro que os homens fazem coisas aparentemente más uns para os outros, mas não são verdadeiramente más. Porque um estuprador não pode estuprar qualquer um. Porque um assassino não pode matar qualquer um. Ou vocês acreditam na bala perdida? Já ouviram falar de bala perdida? Será que existe mesmo isso? Às vezes a bala anda 200 metros para acertar a cabeça de uma criança. Lá no Rio de Janeiro, que a gente ouviu falar bastante disso. Será que tem bala perdida, gente? Não, perdidos somos nós. A bala está achada. A bala está achada. As coisas ocorrem para quem tem que ocorrer, no momento que tem que ocorrer. Ah, mas então Deus precisa do assassino, precisa do estuprador para fazer o que ele precisa trazer para a gente? Não. Deus pode trazer a dificuldade para a gente por doenças, por epidemias, por terremotos. Por exemplo, a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki podia ter causado, aquele efeito todo podia ter sido causado por um terremoto, por uma tsunami. E se fosse uma tsunami ou um terremoto que tivesse arrasado aquelas duas cidades, seria qual o ódio? As pessoas que morreram, os parentes de quem morreu, teria ódio de quem depois de um terremoto? Ódio de quem depois de uma tsunami? De quem? De ninguém. As coisas se diluiriam, as experiências difíceis passariam, mas passariam pelos mecanismos previstos por Deus. Mas, quando há uma pessoa querendo fazer o mal, aquele aparente mal só vai atingir aquelas pseudo-vítimas para quem aquela experiência faz sentido. Ou, como disse muito mais apropriadamente Jesus Cristo, o escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Isso quer dizer que o povo americano vai carregar por algum tempo o ônus de ter explodido 2 bombas atômicas sobre crianças, idosos, doentes, não combatentes, pessoas de todos os tipos. Isso é um problema deles. Eles vão ter que passar por isso, vão ter que sofrer. Ah, mas então o que aconteceu que Deus permitiu isso? Deus permitiu porque aquelas 2 cidades precisavam passar por isso, mas não por bomba atômica. Não por bomba atômica. O Haiti teve o terremoto que matou mais gente do que as 2 cidades japonesas juntas. E quem foi a culpa do terremoto mesmo? De quem foi? De ninguém. De ninguém. Deus não precisa do mal para se fazer prevalecer. A peste negra na Europa matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Foi culpa de quem a peste negra? De ninguém. Mas a Segunda Guerra Mundial, sim, gerou ódios, gerou desavenças que permanecem até hoje. Há informações do mundo espiritual que a tragédia de Santa Maria, aquela da boate Kiss, que ocorreu no Dia Internacional em homenagem às vítimas do Holocausto, aqueles jovens que morreram, que quase todos eles tinham sobrenomes alemães e que morreram em virtude da ingestão de gases tóxicos, quase nenhum deles morreu queimado. Quase todos morreram pela ingestão de gases tóxicos. Isso remete a vocês a alguma coisa? Vítimas do Holocausto, campos de concentração, nazismo. As pessoas que fazem os seus erros são chamados à reconciliação, à reestruturação pelo bem, pela fraternidade e pelo amor. Mas você está vendo muita gente atender o chamamento da fraternidade, da solidariedade, do amor? Quando o ser humano não atende esse chamamento, Deus não desiste de ninguém. Ele torna os nossos chamamentos, digamos assim, mais enfáticos. Você me entende? Eu sempre comparo com a pessoa que dorme sono muito pesado. Quem tem que acordar tem tarefa fácil para acordar quem tem sono muito pesado? Amorzinho, tá na hora. Nada. Amor, precisa acordar. Você vê que o tom já vai mudando. Bem, vai acordar ou não vai?
Na 10ª vez já está, ô vagabundo, pelo amor de Deus, vai trabalhar. Não é verdade? Deus não chega nesse estágio. Ele sempre nos chama carinhosamente, mas enfaticamente. De vez em quando Deus precisa dar uma chacoalhada, porque nós somos muito teimosos. E não tenham dúvida, se você está tomando uma chacoalhada agora, se nós na humanidade estamos tomando uma chacoalhada, se nós no Brasil estamos tomando uma chacoalhada tão grande, é porque tem um sentido. Eu não me canso de falar que o Brasil, segundo um livro memorável que eu recomendo a todos vocês, mais uma vez, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, autoria do espírito Humberto de Campos. Lá ele fala que o Brasil será referência moral para todos os países nesse 3º milênio. O que você acha disso? Eu acho que está sendo já, né? Vocês acham que o Brasil é referência moral para o mundo? Não, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Vai demorar aquele mesmo pouco que demora se eu amanhã for na tua casa se estiver fazendo faxina. Se eu for bem sem noção, bem zebra de como é que funciona uma casa, eu vou sair de lá falando mal de você. Ih, rapaz, eu fui na casa dela, as cadeiras para cima das mesas, as cortinas viradas para cima, uma bagunça, lixo amontoado para um lado, uma bagunça a casa dela. Aí ela, que entende muito mais de casa, vai falar: seu Maurício, sabe o que é faxina? Já ouviu falar de faxina, Maurício? Eu na minha ignorância, vou falar: não, nunca ouvi falar de faxina. Ela vai falar: pois é, seu Maurício, o senhor devia ter ajudado a sua esposa em dia de faxina, sabia? Porque uma vez por semana as pessoas pegam os móveis, colocam para cima das coisas, levantam as cortinas, tiram os armários, tiram os tapetes e vão fazer a limpeza da casa. Vocês acham que o Brasil está uma bagunça? A gente está uma bagunça no esporte, na justiça, em tudo quanto é lugar. Na saúde. Outro dia saiu uma reportagem na Tribuna falando de como os médicos ganham por tempo de internação em UTI. Falava lá, sem revelar a fonte, que havia médicos que mantinham pacientes internados para ganhar comissão, mesmo eles não precisando mais. Haviam médicos que receitavam mais exames do que o necessário. Será que são só os políticos, os empresários que estão perdidos? Será, gente? Será que o professor que dá aula na escola pública e trata mal os pais, e que na escola particular puxa o saco dos pais, será que ele não é corrupto também? Quem será de nós que pode dar de dedo em alguém? Vocês lembram daquela passagem que apresentaram para Jesus uma mulher adúltera? Lembram? Primeiro que já começa por aí. É o único episódio que uma mulher adulterou sozinha. Imagina, uma mulher está andando no shopping e adultera sozinha. Você já ouviu falar isso? É possível uma mulher adulterar sozinha? Por que foi apresentado para Jesus somente a mulher para ser apedrejada? Por quê? Distorção, corrupção, preconceito, machismo, desde aquela época. E ali Jesus não tinha saída, vamos concordar. Se ele perguntaram para ele assim: mestre, a gente deve apedrejar essa mulher ou não? Ele tinha falado em perdão, em solidariedade, fraternidade e amor. Se ele falasse mata, apedreja e mata, ele estaria se contradizendo e desautorizando completamente tudo que ele falou até ali. Ele podia fazer isso? Se ele falasse não mata ela, eles falariam assim: o senhor então está contra a lei de Moisés? Quem é contra a lei de Moisés? E aí ele deu para nós essa saída, esse ensinamento. Ele resolveu a questão dele, a questão das pessoas ali e a questão da humanidade por todos os tempos. A nossa questão hoje,
Aquele ódio, aquele rancor que você fica ao saber do último senador, do último candidato que fez isso, fez aquilo, ou você não? Você já fez uma oração por um corrupto aqui? Quem já fez, levanta a mão. Geralmente dá isso, 0,5%, 1%. O que Jesus disse para o ser humano lá atrás e diz para nós hoje em dia? Aquele que estiver sem pecado, mas só aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Pedras espirituais, mentais e até físicas, se você tivesse chance. Você já não tinha atirado num cara desse, num corrupto desse? Fala a verdade. E nós dizemos que somos cristãos. A gente é cristão, mas não gosta de seguir o Cristo. Sabe como é que é? É assim, tem homem que bate em mulher e fala que bate por amor. A gente não segue o Cristo porque ama o Cristo. Pode ser isso? Chega de dizer uma coisa e fazer outra. Paulo orientou a todos os cristãos: sejam sim, sim e não, não. O que será que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente: nós somos um no que falamos, somos outro muito diferente no que pensamos. Duas mulheres se encontram na rua e uma fala para a outra assim: querida, quanto tempo! Às vezes sai dali falando cobras e lagartos uma da outra, é ou não é? O que a gente fala é diferente do que a gente sente, e o que a gente fala, o que a gente sente é diferente do que a gente faz. E essas 4 expressões do ser, sentimento, pensamento, palavras e ações, é o que faz a nossa vida florir ou definhar. Se você quer ter a segurança da tua casa e faz 3 muros altos com vidro, câmera, tudo bastante, 3 muros, e deixa um vazio, você está seguro? Não? Claro que não. Para você estar seguro, você precisa os 4: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando nós conseguirmos ser tão bons como a gente fala que é, quando a gente conseguir ser cristão para além do IBGE, qual a sua religião? Não, sou cristão. Será que é mesmo? Não, eu tenho Jesus lá na cozinha, tem a imagem da Santa Ceia, tem a Bíblia no canto da sala. Não. Estou falando disso não. Estou falando de coração. Divaldo Franco, no programa do Jô Soares, foi aplaudido no meio da resposta dele, quando ele falou assim, que acredita muito mais num ateu sincero do que num religioso hipócrita. Deu aquele silêncio e todo mundo aplaudiu. Católico, umbandista, evangélico, todo mundo aplaudiu ele. Porque nós sabemos no fundo do nosso coração que o que a gente fala não tem tanta importância quanto o que a gente faz, especialmente se o que a gente faz for condizente com o que a gente sente e o que a gente fala. Aí você é um ser integral, aí a tua defesa vai estar amplamente consolidada. Defesa espiritual não vem de patuá que você pendura no pescoço, não vem de trabalho que você faz na esquina, não vem de dízimo que você paga no templo, não vem de sacramentos que você faz a sua vida toda, batiza, crisma, faz a comunhão, casa e toma reza o terço a vida toda e toma a extrema-unção no final. Isso não nos faz melhores. Mas nem o passe, nem a palestra, exceto se você fizer qualquer um desses ritos, inclusive trabalho na esquina, inclusive o dízimo, se isso você fizer banhado de confiança, de entendimento, bem sintonizado
com Deus. Porque sim, o trabalho, até matar galinha, isso pode ser sincero. Você pode pagar dinheiro para o teu pastor e falar assim: eu estou dando para Deus. Deve ter gente que faz isso. Ou você acha que todo evangélico é ruim? Claro que não. Todo umbandista é ruim? Claro que não. Todos os caminhos levam ao amor. Nós é que trilhamos esses caminhos pelo interesse, pela mesquinharia, pelo imediatismo. Nós hoje viemos aqui, até uma casa espírita. Ninguém cobrou de vocês se está indo em outra religião, se você já foi de outra religião. Ninguém cobrou de vocês, e amanhã vocês podem ser encontrados sem vergonha nenhuma em qualquer outro rito. Porque o que interessa para a nossa vida é a sinceridade de coração. Hoje nós vamos chegar até lá, e os espíritos, em parceria com médiuns, vão tirar os efeitos das nossas más sintonias. E é muito bom a gente ser aliviado, fala a verdade. Vocês, nós vamos ser aliviados na noite de hoje. Aliviar resolve o problema? Nós precisamos falar isso, gente. Na guerra das religiões, não conviria para nós espíritas falar assim: aliviar não resolve o problema. Seria bom a gente falar: seus problemas se acabaram-se, venha para o espiritismo e resolveu. Não. Nenhuma casa espírita séria fala assim: abandone o tratamento médico. Em primeiro lugar, nenhuma. Segundo lugar, a gente fala assim: o que você está sofrendo, a tua perturbação, a tua desarmonia, é efeito da tua forma de viver, da tua forma de pensar, da tua forma de sentir. Se você não se propuser a mudar os teus paradigmas, a tua forma de viver, você vai sair daqui, porque a casa tem proteção, mas você sai daquele portão e as perturbações já voltam tudo igual. Porque daqui até lá, você já aproveita o corredor para pensar naquela pessoa que está te prejudicando, sabe, que você está... E já sai planejando como vai ser amanhã. Não, eu pego. Amanhã eu pego. O que tu acha? Pega ali na frente. Não você ao outro, mas os teus parceiros, as tuas más energias vão voltar todas. E o mais desavisado de nós ainda vai falar assim: e lá o médium é fraco, o espírito é fraco. Não, gente. Deus é a fonte de todo o bem, é o que nós viemos conversar hoje. Mas cabe a nós nos abrirmos para Deus, nos abrirmos para as bênçãos, nos abrirmos para a chuva que vai matar nossa sede para sempre, a água viva prometida por Jesus. O bem está lá, gente. Cabe a nós entendermos como o feto na barriga da mãe. Nós vivemos em Deus, nos nutrimos em Deus, a nossa defesa toda é Deus. Mas para isso, Deus precisa que nós estejamos com Ele, no mínimo tanto quanto Ele está conosco. Se nós conseguirmos isso, aí sim a vida vai ser outra, a sintonia vai ser outra. Nossos desafios vão ser enfrentados com a tranquilidade e a confiança do aluninho que fala assim: vou fazer minhas lições e vou estudar todas, porque sei que esse meu professor jamais me daria uma lição que não fizesse sentido. E chega no dia da prova e ele vai passar de ano. Nós temos um monte de prova aí pela frente, eu não sei qual. Olhando para cada um aqui eu não tenho noção, mas todos nós estamos cheios de prova daqui, semana que vem, mês que vem, ano que vem, não estamos? Cheio de prova. Só como na escola, só passa de ano quem confiar no professor e estudar. Quem passar a vida reclamando não melhora em nada. Obrigado, boa noite.